Olá, Leandro Amaral por aqui e seja bem-vindo. Nos dias de hoje, muita gente confunde o que é a masterização e o que de fato acontece com a sua faixa quando ela cai nas mãos de um engenheiro de masterização. Que tal conversarmos um pouco, falar sobre o que é a masterização? Mas não vamos fazer um vídeo como você vê por aí. Antes de falar o que é de fato a masterização, vamos falar o que não é masterização. Rapidamente, podemos dizer que afinar o vocal não faz parte da masterização. Por mais absurdo que seja, quem trabalha com masterização, principalmente há muito tempo, com certeza já se deparou com uma situação como essa, onde o cliente solicita que na masterização o vocal seja afinado. Melhorar a pegada da bateria. É um pouco complicado, mas acontece. A bateria, se tratando de uma bateria real, o som da bateria, se a bateria não for boa, não tiver uma pessoa que toque bem, não for bem microfonada e não tiver microfones bons, então você vai ter um som ruim, isso é fato. Mas na mixagem é possível sim dar uma levantada nesse som. Então mesmo que nas etapas anteriores não tenham sido tão bem elaboradas, criadas para que chegasse num som final bacana, na mixagem é possível sim levantar o som da bateria, mas na masterização não. Ajustar o nível dos itens da mixagem. Sim e não. Quando você trabalha em LR, vamos abordar L e R. Você não consegue trabalhar itens isoladamente. Você consegue sim dar uma mascarada na situação, lógico. Inclusive no meu curso, no ProMaster, eu tenho uma seção onde eu consigo simular isso. Então você tem diversos problemas na mixagem, onde nós tentamos reverter ou minimizar esses problemas. E um deles é, por exemplo, o vocal. Tentar levantar o vocal numa mixagem LR. Logicamente, é muito mais fácil você voltar na mixagem e resolver esse problema e depois mandar para masterização. Então, trabalhar itens isolados numa mixagem LR não é trabalho da masterização. Melhorar a qualidade. Como nós podemos melhorar a qualidade de um áudio na masterização? É um pouco vago isso, mas nós recebemos sim essas solicitações, onde o cliente envia para masterizar e solicita que melhore a qualidade. A qualidade, se você não está satisfeito na mixagem, então na masterização com certeza você não vai chegar nesse nível que você procura. Então se você não está satisfeito se tratando de qualidade na mixagem, não vale a pena você enviar para masterização, não vale a pena você investir em masterização se você estiver nessa situação. Remover distorções ou saturações. Quando você grava e você grava algo com problema, já está feito. Muitas vezes quando você ajusta o microfone para uma gravação, de um vocal por exemplo, você tem que se atentar às variações na dinâmica que o vocalista consegue alcançar. Então para ajustar você coloca, liga o microfone, grava e pede para ele cantando lá, principalmente um refrão, que é onde a música tem aquele ápice, e é ali que você vai saber até onde você vai levar o seu ganho. Se você não ajustar corretamente e distorcer está distorcido. Isso vale para qualquer item da mixagem. Gravou, distorceu, saturou, está feito. Na masterização não tem muito o que fazer. Então, dependendo da situação, você até consegue dar uma amenizada, mas gravou, saturou, distorceu, infelizmente já foi. Soar internacional. Bom, na experiência que eu tenho, quando o cliente cita isso, soar internacional, eu compreendo que seria um som analógico, seria aquele som mais quente, sabe, warm. É possível sim chegar na masterização, mas se você conseguir isso na mixagem, é bem melhor. Eu não me refiro a equipamentos analógicos, não é essa a discussão aqui. Você pode chegar nesse nível através de plugins, não é? Então você coloca plugins nos canais ou no grupo, você consegue ir já resgatando, trazendo esse som analógico, esse som bacana que o pessoal chama de som internacional,
Já na mixagem, e aí quando você chega na masterização, você cuida só da masterização, você não precisa se preocupar com esse detalhe. Então, se você quer um som internacional, como o pessoal diz, som internacional, é bacana você já buscar ele na mixagem, mudar o andamento da faixa, ou o BPM, cada um chama de uma forma. Acredite, isso já foi solicitado. No meio dos apontamentos, né, geralmente o cliente aponta ou ele me deixa livre para criar e fazer a master tranquilamente. E no meio de uma das faixas tinha lá, mudar o andamento da faixa. Entendam que na masterização você não faz modificações musicalmente falando. Então, se o timbre da guitarra é aquele, ele vai permanecer. No máximo que a gente vai conseguir equalizar um pouquinho, mas não fugir da musicalidade original. Mudar o andamento de uma faixa já gravada, já até mesmo em processo de mixagem, é possível sim. E para quem já trabalhou com comercial, sabe que existe um tempo pré-determinado pelas emissoras. Geralmente algo em torno de 30 segundos num comercial razoavelmente grande no dia de hoje. Os comerciais são pequenos. Para um comercial de anúncio de produtos, 30 segundos é bacana. Só que a faixa passou um pouquinho do que foi estipulado. Foram, se eu não me engano, foram 32 segundos ficou. E voltou para a mixagem. Teve um enorme trabalho de edição para que a música soasse naturalmente e que você acelerasse ela um pouquinho. Você alterou o andamento da faixa e depois voltou para a masterização. Então é possível sim mudar o andamento da faixa, porém não é feito na masterização. Definitivamente, masterização não é mixagem. Masterização é o processo que vem depois da mixagem. O que talvez possa ser feito na masterização. Talvez pequenas correções, logicamente. Como por exemplo, se tratando de LR, você pode corrigir pequenos cliques, pops. Isso acontece e acaba passando desapercebido. Se você, como engenheiro de masterização, perceber isso e for possível corrigir, você pode corrigir. E é ponto positivo para você. Do contrário, esses cliques e pops devem ser devolvidos e retrabalhados na mixagem. Correção de fades da mixagem. Repare, eu estou falando de correção de fades, eu não estou falando de realizar os fades. Por que eu digo corrigir? Porque muitas vezes, quando você está gravando, tem aquela faixa que termina com todos os instrumentos tocando, dá aquela última nota e segura, vai lá, tá o violão. Tocou a última nota lá e segura até o som ir decaindo até sumir. Mas no meio disso, sei lá, pode ser o guitarrista, o cara do violão, até mesmo o baixo, toca e acaba soltando, né, parando a nota antes do tempo, antes de todos os outros elementos. Então aí você tem um problema no fade. Então você pode dar um jeito de fazer um fade diferenciado para poder corrigir isso. Talvez dê certo. Remoção de ruídos exagerados em faixas. Isso se tratando de stems. Quando você tem stems, as faixas separadas, grupos, você consegue enxergar melhor a mixagem. Às vezes algum ruído ele não é perceptível quando você está tocando todos os itens ao mesmo tempo. Mas às vezes existe sim uma trilha com um ruído exagerado, mas de tanto que o engenheiro de mixagem trabalha na faixa, ele acaba deixando passar sem perceber. E você pode, talvez, conseguir realizar esse tratamento. Não é um indicado, mas quando você está trabalhando em stems, é muito mais fácil você corrigir, fazer correções. Então, remover ruídos, eu digo ruídos, e não cliques e pops. Ruídos, tipo aquele chiadinho lá no início, no finalzinho da faixa, se tratando de faixas isoladas. Talvez seja possível corrigir. E agora, o que é realmente a masterização? A masterização consiste primeiramente em preparar o áudio para ser consumido, né, apreciado por uma mídia específica. E pode ser CD, LP, até mesmo cassete, por que não? E nos dias de hoje, o que está em alta realmente é o streaming. E o Spotify, por exemplo, é um belíssimo exemplo de streaming. E essa é a principal função da masterização, que é preparar o áudio para uma mídia específica. Na masterização também é onde se realizam os fades. São os fades de entrada e os fades de saída.
Que é o fade de entrada. Muitas vezes a faixa ela não entra de uma vez, ela tem um crescimento e você pode controlar isso através do fade. E no fade de saída, que é o fade final, você vai controlar e padronizar os fades de todas as faixas. Logicamente, de maneira que você mantenha a característica da faixa. E por que não dizer também, você pode realizar crossfades. Ou seja, você vai unir o final de uma faixa com o início de outra, desde que seja possível também. Então isso é feito na masterização e não na mixagem. Na masterização você pode remover ruídos. Mais uma vez eu estou falando de ruídos, mas é de uma maneira diferente. Geralmente eu peço para que os clientes deixem o início e o fim das faixas, mesmo que sejam em silêncio, para que você possa captar o perfil de ruído e remover se for necessário. Muitas vezes, dependendo do estilo musical, não é necessário você remover ruído, mesmo que você perceba que no início ele exista. Porque, por exemplo, num pop rock, uma música mais constantemente, mais pesada assim, então você acaba não percebendo. Mas, de repente, no meio dela tem um momento mais tranquilo, aí aquele ruído vai se sobressair. Então se você tiver um início ou final do silêncio, quando eu digo silêncio, não é simplesmente cortar e deixar um silêncio. É você ter aquele momento onde você iniciou a gravação, mas o instrumentista, o vocalista não começou a cantar ainda. Então você consegue ter o perfil de ruído daquela faixa naquele pequeno espaço. E aí, por consequência, você consegue remover em qualquer trecho da música, caso seja necessário. Na masterização, também são feitos pequenos ajustes de níveis entre os instrumentos, entre os itens da faixa, logicamente se tratando de stems. Isso sempre se aplica ao vocal. Então na hora da masterização, muitas vezes o vocal acaba sumindo, porque você comprime bastante, você eleva o side, então acaba encobrindo o vocal. Mas se você tiver a mixagem em stems, está exportada em stems em grupo, possivelmente você vai ter o vocal separado. Então você pode realizar sua masterização e ajustar o vocal para que ele não seja encoberto por todos os instrumentos, por exemplo. E assim você vai conseguir uma faixa, você vai chegar naquele som bacana sem prejudicar o vocal. Na masterização nós equalizamos e nivelamos as faixas entre elas, para que o álbum soe de uma maneira mais homogênea. Então isso é feito na masterização. Por que é feita essa equalização? Porque cada faixa foi feita num momento diferente, ela foi trabalhada em um momento diferente. Então você vai ter pequenas diferenças, mesmo tendo sido mixada pela mesma pessoa. O que pode ocorrer também é a banda gravar parte do álbum em um momento e muito depois terminar de gravar esse álbum. Podemos citar como exemplo 5 faixas em uma determinada época, e depois, até mesmo por uma questão financeira, porque não, isso acontece muito, você acaba finalizando o restante do álbum em um outro momento. Só que aí, o que acontece? Nesse meio tempo, o estúdio pode não ter mais aquele microfone, pode não ter mais aquela guitarra, pode até mesmo ser que a banda não tenha mais aquele mesmo integrante. Então tudo isso influencia, tudo isso diferencia as faixas. E aí é onde entra aquele trabalho danado de você equalizar e tentar aproximar as faixas uma das outras. Não só em equalização, como também em volume. E isso é feito na masterização. Ganho de volume é feito na masterização. Então não se preocupe em volume final eu me refiro, antes da masterização. Então você pode mixar e manter um padrão entre as faixas, um padrão de exportação, um nível de volume entre as faixas, e isso facilita muito na questão da nivelação depois no final. Então você não se preocupa com o volume final, mas sim em tentar exportar as faixas de uma maneira que todas tenham mais ou menos o mesmo nível. Não é nada absurdo, mas sei lá, por exemplo, com picos de -6, picos de -3, e depois enviar para masterização. E na masterização, como eu disse inicialmente, ele vai preparar o áudio para mídias específicas. E nessa faixa de ganho de volume, onde você tem a finalização do áudio, onde cada faixa ou cada master vai ser específica para uma mídia. Citando como exemplo o Spotify, que indica que o álbum, as faixas do álbum, cheguem em torno de -14 LUFS. E é na masterização onde nós vamos pegar esse álbum e encaixar nos padrões dessa mídia final. Citando como exemplo o Spotify, vamos pegar a master e deixar um volume final de aproximadamente -14 LUFS para que ela se adeque a essa mídia final, que seria o streaming
do Spotify. Na masterização é onde são inseridas as informações do álbum, o famoso e ao mesmo tempo desconhecido metadata. Famoso porque todos nós nos beneficiamos com essas informações. Para conhecer melhor o nosso artista, né, saber o nome do álbum, o nome do artista, quem participou dessa obra, né, então todo mundo se beneficia por isso. E ao mesmo tempo, ele é desconhecido porque pouca gente sabe como essas informações vão parar lá. É desconhecido inclusive por pessoas da área de masterização. E o metadata pode ser inserido na mídia física, no caso do CD, num arquivo, no caso do MP3, e num banco de dados externo. Inclusive, eu até ensino como fazer isso no meu curso de masterização, o Pro Mastering. Nós fizemos aqui uma pequena lista do que é e o que não é masterização. Logicamente o tempo passa e muitas outras funções, outros trabalhos podem ser inseridos no processo de masterização, como também podem deixar de ser feitos. Você pode conferir mais dicas sobre masterização no meu blog, ou se você preferir pode conhecer um pouco melhor o meu curso de masterização, o Pro Mastering. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, clica aí no sininho e vejo vocês em breve. Até mais.